Bom, boa noite. Vamos iniciar então mais um estudo do Evangelho de Mateus, estudo minucioso que a gente realiza há alguns anos. Nós estamos atualmente no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, uma passagem compreendida entre os versículos 15 e 22, e é intitulada em algumas traduções como o perdão do pecado do irmão. A passagem que inicia justamente com Jesus dando orientações, digamos assim, de elegância, de etiqueta no convívio com o semelhante, que se traduz por educação, né? A elegância, a gentileza que Jesus aconselha no processo de entendimento com o irmão que, de repente, te causou algum prejuízo, algum mal-estar, é nada mais, nada menos do que a educação espiritual. O espírito educado procede assim, né? O que Jesus aconselha? Se você tem algum problema com esse irmão, primeiramente você tenta resolver entre vocês, de forma particular, reservada, discreta, fraterna, cordial, né? Amorosa. Se não for possível, você partilha com algumas pessoas mais íntimas, mais próximas do ciclo de amizade comum, né? Do ciclo de amizade de ambas as partes, para que haja um entendimento, a compreensão melhor do que aconteceu. E aí Jesus, então, vai alargando o processo, sugerindo, inclusive, que não propriamente o caso da discórdia, o evento, né, do desentendimento entre você e seu irmão, seja compartilhado em assembleia, né, eclesia, né, que se traduz também como igreja, mas que a temática do perdão, a temática da reconciliação, seja posta em pauta, né? Se em uma comunidade muitos eventos de desentendimento acontecem sucessivamente, isso é sinal que essa comunidade precisa estudar mais esse tema à luz do Evangelho, né? Essa comunidade pode ser uma família, pode ser uma casa espírita, pode ser um emprego, um ambiente profissional, pode ser uma nação inteira, né? Sempre que um grupo de pessoas que convivem, que dividem o mesmo espaço, que dividem o mesmo interesse, começam a se desentender demasiadamente, é sinal que a temática do perdão está mal compreendida. Precisa ser discutida, debatida e entendida, lógico, sempre à luz do Evangelho, né? E aí, na semana anterior, a gente começou a estudar o versículo 17, em que Jesus diz assim: e se ele se recusar a ouvi-los, dize-o à igreja, ou seja, põe em pauta a temática, né? Sinal que o grupo inteiro precisa compreender melhor esse tópico da didática espiritual, né? Se também se recusar a ouvir a igreja, ou seja, se nem o estudo em comum for capaz de trazer entendimento, considera-o como gentil e publicano. Então é sinal que ali não existe um cristão genuíno. Seja uma parte ou seja a outra, seja um lado ou seja o outro, se não houve entendimento a longo prazo, com a comunidade toda se debruçando sobre o tema, é sinal que algum coração ali está muito endurecido. Isso está endurecido, segundo Jesus, porque é um coração de gentil ou um coração de publicano. Aí nós explicamos, não foi assim? O contexto, o que é um gentil, o que é um publicano na época de Jesus, no tempo de Jesus, no ambiente social de Jesus, e de que maneira esses personagens bíblicos, né, os gentios, os publicanos, de que maneira eles sintetizam, na verdade, uma persona, um tipo de ser humano, um perfil humano específico. No caso da gentilidade, né, são aquelas pessoas que vivem uma experiência de natureza pagã. O que seria uma experiência de vida de natureza pagã? São idólatras, cultuam vários deuses, são politeístas. Ah, Luiz, mas o paganismo, a idolatria, o politeísmo no contexto da antiguidade é o mesmo de hoje? Claro que não. Nós estamos fazendo uma analogia, né? O que seria um idólatra, um politeísta,
um apaixonado por ídolos, por deuses, né, pagãos nos nossos dias. Aqueles que cultuam, reverenciam, se curvam, se dobram diante de certas paixões, de certos interesses, como se esses interesses ou essas paixões deuses fossem. Então, o culto ao poder político, o culto à prosperidade material, o culto às carreiras, aos títulos, o culto ao prazer, ao hedonismo, né, os prazeres sensoriais que o corpo físico nos possibilita, o culto ao próprio corpo em si, né, enquanto beleza natural, né, a vaidade corporal, isso tudo é expressão de idolatria. Quem vivencia um determinado aspecto da vida humana totalmente submisso, submetido a esse interesse, negligenciando o convívio, negligenciando a experiência de convivência humana, que é a razão única da gente estar encarnado, né? Conviver com as pessoas. Então, ali você tem um caso de gentilidade, né? Um gentil, típico gentil. Por que Jesus, então, faz a menção específica ao publicano? Porque o publicano era aquele judeu que cresceu, nasceu judeu, cresceu judeu, você já aprendeu com seus pais, com seus rabinos, uma experiência de natureza espiritual mais profunda, e, no entanto, em alguma determinada altura da vida, rompe com essa experiência de espiritualidade profunda para render culto ao conforto, à prosperidade financeira. Então, dentre os vários tipos de idolatria, Jesus dá uma atenção, dá um destaque maior para esse modelo específico, né? Que é o culto à prosperidade material, à riqueza, ao dinheiro, à glória financeira, né? Por que que isso aparece nessa passagem? Por que esse versículo aborda essa questão? Porque Jesus está sugerindo que todo tipo de idolatria, de culto pagão a coisas e a posições, distanciam o espírito da sua relação com Deus, único, com Deus espiritual. Ao se afastar de Deus, a noção de paternidade espiritual, de paternidade universal, se dissipa, se dilui. E se a perspectiva de um Deus Pai desaparece, consequentemente, inevitavelmente, a noção de fraternidade, a noção de irmandade universal também desaparece. Ou seja, se Deus não é Deus como um pai, então o outro não é irmão. Se ele não é um irmão, eu não tenho compromisso com ele. Não tem compromisso de ordem moral alguma. E se não há compromisso de ordem moral, não há por que manter a convivência. As relações humanas, elas são rebaixadas ao campo do interesse. Eu me relaciono com as pessoas sempre motivado por algum tipo de interesse. Nunca para estabelecer vínculos de natureza afetiva. Porque esses vínculos, para mim, não existem. A não ser que os sejam os da consanguinidade. Esse sim eu ainda reconheço. No mais, não há qualquer ascendência moral sobre o meu convívio com as pessoas. Tá certo? Pois bem, aí na semana passada a gente discutiu uma mensagem do Emmanuel, no capítulo 55, do livro Pão Nosso, intitulada Coisas Invisíveis. E o Emmanuel comenta justamente esse versículo de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 20, em que Paulo afirma: porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Então, o que o Paulo está dizendo aqui? O homem contempla o invisível, né, que é a porção maior, mais significativa da criação, primeiro através da sua sensibilidade sensorial. Então, primeiro o homem
se sensibiliza com a obra física de Deus, e a partir dessa sensibilização, a partir do quanto a obra natural o emociona, é que ele consegue um processo de transcendência. Ele transcende isso e começa a cogitar e alcançar uma visão que não é física, que é de natureza espiritual, puramente espiritual. Ou seja, ele passa a sair do campo da percepção visual, da percepção auditiva, de quem vê uma montanha, de quem escuta o barulho do mar, de quem sente o perfume de uma flor, e atravessa para um campo de percepção emocional. Isso tudo o emociona. E ao emocioná-lo, ele já está fora de si, está além de si. Ele já está no campo da percepção do espírito. Porque emoção, sentimento, é algo absolutamente espiritual. Certo? O que é que o Paulo está dizendo e o Emmanuel vai comentar? Corações que não se emocionam com a obra de Deus visível, tampouco se emocionam com a obra de Deus invisível. E dentre todas as criações de natureza invisível do alto, a mais sublime é o amor possível entre um ser humano e outro. Quem não se emociona com a natureza, quem não se sensibiliza com um bichinho, com uma florzinha, raramente ou dificilmente vai se emocionar com um gesto de carinho de um familiar, de um amigo, de um abraço, de um olhar, de um beijo, de uma palavra amiga. Entenderam? Então, essa é a espiritualidade que o Emmanuel está dizendo que os endurecidos de coração negligenciaram, recusaram. É a espiritualidade que transcende a contemplação, sai do estado contemplativo e adentra o estado meditativo. Tá? Pois bem, hoje nós vamos ler um texto, estudar um texto também do livro Pão Nosso, só que o capítulo 78, ou seja, bem próximo do capítulo 75, intitulado Segundo a Carne. Igualmente, uma frase de Paulo na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Aqui, de pronto, a gente já pode afirmar o seguinte. Quem vive pensando o mundo apenas como um deleite, a experiência no mundo apenas como um deleite, um prazer, sem reconhecer a mão de Deus na criação do mundo, vive segundo a carne. Viver segundo o espírito é enxergar o que há de espiritual por trás das coisas. Viver segundo a carne é só enxergar as coisas. Entenderam? Quem vive assim, quem olha para o mundo assim, segundo Paulo, está morto. Não a morte física. Né? Ele não se refere à morte física. Ele se refere a uma morte horrível, que é a morte espiritual. É um espírito insensível. O espírito que não sente. Aliás, sente o que o corpo lhe possibilita, né? Sente o olfato, o paladar, a visão, a audição, mas o coração não sente. O coração não se emociona. Esse está morto por dentro. Se ele não se emociona com nada, então ele é completamente resistente, refratário às possibilidades de reconciliação e entendimento. Entendeu? Porque quando Jesus diz assim, procura o teu irmão, conversa com ele, e então, se ele te ouvir, terás ganho ele, ou ganhado ele, isso significa que você terá emocionado ele. Se você não o ganhou, se não, você não o sensibilizou, é porque o coração dele está petrificado, está enrijecido. Como o corpo quer gozar o mundo, gozar a vida, o coração, para não impor amarras morais a esse deleite sensorial, o coração esfria, gela.
Entendeu, Simone? Vai virando um iceberg. E aí, ele é frio. Por isso que essas pessoas profundamente hedonistas, né, que curtem a vida adoidado, elas passam por cima de tudo e de todos. Elas não se ligam a aspectos de natureza moral. Se eu estou ou não prejudicando o outro, se eu devo ou não me entender ou me reconciliar com o outro. Isso ele é negligenciado, é esquecido, olvidado completamente. Daí o Emmanuel começar essa mensagem dizendo assim: para quem vive segundo a carne, isto é, de conformidade com os impulsos inferiores, rasteiros, né? Horizontais. É o prazer da comida, é o prazer do sexo, é o prazer do sono, do repouso, do lazer, do descanso. A estação de luta terrestre não é mais que uma série de acontecimentos vazios. O que é que vai acontecer? Quando o corpo começa a funcionar mal, quando o corpo começa a sentir mais dor que prazer, mais cansaço do que gozo, aí então começa a acontecer a percepção do vazio. Como tudo foi cultuado fora, exteriormente, como não há nada cultivado internamente, interiormente, então o interior da criatura é um vácuo, é oco. Daí a sensação de vazio. Para que eu vivi? Qual o sentido da vida? Tá entendendo? Os que viveram segundo a carne, em algum momento da vida, em alguma altura da vida, vão ter essa experiência amarga de tomada de consciência. De que aquela vida pautada no prazer sensorial, de que ela foi uma vida vã, vazia, desprovida de conteúdo, de sentido. Daí o Emmanuel acrescentar assim: em todos os momentos, a limitação ser-lhe-á fantasma incessante. Limitação. A experiência hedônica, a experiência do carpe diem, né, do vamos viver a vida, porque a vida é curta, essa é uma experiência limitante. Ou seja, a alegria, por exemplo, que uma viagem de lazer dá, ela só dura o tempo que a viagem durar. Ela não vai além disso. A alegria que a comida dá, o prazer que a comida dá, só dura enquanto a comida durar. O prazer que o sexo dá, o bem-estar que o sexo dá, só dura o tempo que o ato sexual durar. Então é limitante. Agora, a felicidade que o amor, que a amizade, que o carinho, que o entendimento, que o companheirismo dão, elas perduram. Essas são capazes de existir, ainda que esse amor, companheirismo, carinho, não sejam correspondidos, pelo menos na mesma medida. Essas sobrevivem, essas persistem. E aí o Emmanuel acrescenta: cérebro esmagado pelas noções negativas. Então, quem raciocinou que a vida é gozo e prazer, em algum momento vai ter este raciocínio aniquilado, esmagado pela própria perspectiva negativa, sombria da vida, pessimista da vida. Em algum momento, a contradição vai ser posta em atrito, em contato, em choque. Onde? No interior da criatura. É onde começa a insônia, né? A insônia do sujeito que começa a falar: tem um negócio errado aí, eu estou vivendo errado. E aí olha como Emmanuel fecha: encontrar-se-á com a morte a cada passo. O corpo começa a adoecer, ou o corpo começa a envelhecer, a ampulheta da existência começa a areinhas se esgotar, a ficha cai,
E aí a perspectiva da morte começa a ser percebida em vários lances da vida. Ela começa a ficar próxima, ou começa a se tornar inevitável. A única realidade inevitável da existência. Se algo não foi cultivado no campo das relações humanas, a tragédia íntima é inegável. A tragédia, o drama íntimo é inegável. E ele pode se somatizar, acelerando ainda o reencontro com a morte. Tem isso. Às vezes o processo vai ser tão doloroso que ele vira doença. A dor consciencial vira dor física, antecipando o retorno à vida espiritual. Se você não cultivou valores do espírito, quando o que sobrar for só espírito, a vida perdeu a razão de ser. Talvez isso explique por que os índices de suicídio são tão altos em países com uma qualidade de vida muito boa. São os dois extremos. A Organização Mundial de Saúde tem percebido isso. Quais são os países onde o índice de suicídio é tão alto? Dois tipos de países. Ou países com muita riqueza e muito conforto material, ou países muito pobres e muito miseráveis. Entenderam? Nos países com muito conforto material, porque em algum momento da vida haverá a percepção de que aquele conforto é ilimitante, de que aquele conforto se esgota. E nos países extremamente pobres, justamente porque ele não existe, e os espíritos muitos que ali estão, o consideram indispensável. Se a gente considerar que em meio a muitas almas humildes e valorosas, Deus, em meio a elas, Deus reencarna espíritos que em outros tempos cultivaram demasiadamente conforto material. Reencarnam, então, em países desprovidos de conforto material, para que essa experiência os desperte para os valores do espírito. Só que a rebeldia do espírito, entendeu, Joana? Não admite a falta de conforto. E aí prefere tirar a própria vida. Vocês estão vendo como é os dois extremos? Os dois extremos. Uma coisa é inegável. Quando a morte física, ou seja, o prazo de validade, né, a realidade inevitável, intransferível, inadiável, de que em dado momento a finitude do corpo vai se afirmar, isso vai te comprimindo a sensibilidade da alma, vai te esmagando o coração, vai te aniquilando o coração. Quem não tem amigo não suporta isso. Não dá conta disso. E aí a gente começa a entender o porquê, por exemplo, do CVV, Centro de Valorização da Vida, né? E tantos outros trabalhos análogos a esse, que é aquele momento em que um semelhante diz para o outro: eu estou aqui e nós podemos ser amigos. Você tem a mim. Porque o sentimento de vazio, de esgotamento e de solidão se agrava quando nenhuma mão se estende para você. Porque você se fechou, se blindou contra todas as almas, agora falta alma ao seu redor. Falta amigo ao seu redor. Falta companheiro ao seu redor. E você vai descobrir isso no momento mais crítico da sua existência. Certo? Olha aqui que o Emmanuel vai constatar sobre esse tipo de espírito, esse perfil de espírito, né? Os que vivem segundo a carne, né? Olha o que ele vai constatar e que se alinha com o versículo que nós estamos estudando, do Mildinho. Para a consciência que teve a infelicidade de esposar concepções tão escuras, né? A concepção de que a vida é só isso mesmo, a vida é para ser gozada e vivida. Não passará a existência humana de comédia infeliz. Lembrando que comédia, ela teve essa conotação do riso, do hilário, mais recentemente.
A comédia, até o período da Renascença, né? A comédia não necessariamente era uma história hilária, né? Era uma história trivial, uma história de vida, uma história do cotidiano. Isso que era uma comédia, né? Então, aquele que viveu segundo a carne, em algum momento vai perceber que a vida, ele vai entender que a vida não passou de um cotidiano infeliz, de uma rotina infeliz, de um dia a dia infeliz. Qual é a consequência disso? O enrijecimento que nós já citamos, o congelamento das fibras do coração, que nós já mencionamos. Como isso se expressa? O Emmanuel diz aqui, olha, este nunca perdoa, não sabe renunciar, dói-lhe ceder em favor de alguém, e quando ajuda, exige do beneficiado a subserviência do escravo. Pronto, chegamos ao ponto que eu queria chegar. Nós caminhamos até esse ponto. Idólatras, pagãos, politeístas, os que vivem segundo a carne, que nada mais são do que aqueles que vivem para ganhar dinheiro e gastar dinheiro ou guardar dinheiro, estes trazem o coração petrificado no campo das relações e da convivência. E por isso, nunca perdoam, não sabem renunciar e dói ter que ceder em favor de alguém. E quando ajuda alguém, é com algum interesse. Vocês conhecem pessoas assim? Não é? Muitos de nós conhecemos pessoas assim, e o que é pior, em algum momento, Bernadette, nos comportamos assim também. Então, o que vai ter de diferente entre os corações é que alguns são mais enrijecidos, são mais duros, outros são mais amolecidos, né? Menos rígidos, menos duros. Mas algum grau de dureza espiritual, de rigidez espiritual, a gente ainda mantém, ainda cultiva. Isso se traduz em algum momento da nossa convivência em família, em algum momento da nossa convivência no emprego. Algum grau de dureza, de rigidez espiritual, a gente acaba cultivando. E aí o Emmanuel acrescenta: desditoso o homem que vive, respira e age segundo a carne. A desdita, né? A infelicidade, o sofrimento, a amargura, a aflição, a angústia, é o que caracteriza o interior do homem que respira e age, olha, ou seja, vive segundo os prazeres do corpo, sem cogitar os prazeres da alma, que só são possíveis no campo da troca de afeto, da troca de amor, de carinho, com quem quer que seja. Olha o que o Emmanuel acrescenta, gente. Os conflitos da posse atormentam-lhe o coração, por tempo indeterminado, com o mesmo calor da vida selvagem. É uma frase gigante que o Emmanuel está dizendo aqui. Primeiro, porque ele justifica a menção de Jesus aos publicanos, os conflitos da posse. O publicano é aquele que mantém uma relação conflituosa com todos os seus semelhantes, inclusive os mais próximos, para poder manter as suas posses. Esse é o publicano. Quem assiste o The Chosen, né, Elaine? Vê lá, olha o drama, a experiência dramática que o personagem Mateus mantinha com os pais, mantinha com os outros discípulos, antes de se tornar discípulo também, né? Mantinha com os outros cidadãos de Cafarnaum. Por quê? Porque ele priorizou a posse. Então eram os conflitos da posse. Ele estabeleceu relação de conflito com o pai, Alfeu, com a mãe, com Simão Pedro, com os outros cidadãos de Cafarnaum, porque ele não queria abrir mão das posses que ele possuía. Mas em algum momento isso começou a atormentar-lhe o coração. Começou a trazer-lhe tristeza. Né? Tem um momento muito interessante lá da série, né? É aquela em que há a cura do paralítico de Cafarnaum,
que o Mateus ainda não tinha sido convertido. Lembrando, gente, que aqui é um Mateus ficcional, viu, gente? Não é o Mateus propriamente dito, não. Tá? É um Mateus criado pela autora da série. Mas esse Mateus, em algum momento, no episódio que Jesus cura o paralítico em Cafarnaum, ele está querendo se aproximar da casinha da família Zebedeu para ver Jesus curar, e aí passa um homem perto dele e escarra no chão. Esse era um gesto próprio dos judeus quando queriam manifestar profunda aversão por outro ser humano, escarrar no chão. E passa um sujeito e escarra no chão. E eu vi aqui e falei assim, olha o que Jesus dizia, né? Sobre pronunciar raca, é uma expressão de desdém, e escarrar no chão. Ou seja, esses publicanos semeavam no tempo de Jesus, eu estou citando Mateus, mas isso valia para Zaqueu, muita antipatia. Eles cultivaram no coração dos outros profunda antipatia. Todos nós conhecemos publicanos modernos aqui, né? Aquele familiar, aquele colega de serviço, de trabalho, às vezes até aquele companheiro de casa espírita, que só pensa em prosperidade, em trocar de carro, em ajuntar dinheiro, em gastar o dinheiro que ajuntou, só pensa nisso. Que preço, muitas vezes, esse sujeito está pagando por viver uma vida assim? Amealhando antipatias. Daí o Emmanuel dizer, os conflitos da posse atormentam-lhe o coração, por tempo indeterminado, com o mesmo calor da vida selvagem. É um bicho, é uma fera, é um leão. O que o leão, para manter a sua carcaça, né, a posse do bicho que ele abateu, o que ele faz com os outros leões? Ele afugenta os outros leões, ele espanta os outros leões, mostrando os dentes, com o seu rugido, não é assim? É a mesma coisa são os espíritos de temperamento publicano. Para poder manter a posse dos seus bens, ele afasta as pessoas. Com a sua truculência, sua hostilidade, sua frieza afetiva. Não tem amigo. Certo? E aí a gente vai encaminhando aqui já para o nosso desfecho, né? Hoje um estudozinho um pouquinho mais curto, citando uma fala recorrente no livro Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, do Fyodor Dostoiévski, né? Esse é um livro denso, assim, um livro muito volumoso, para vocês terem uma ideia. Quando eu li esse livro, eu levei 2 anos para lê-lo. 2 anos. E, na época eu enxergava bem. Hoje que já estou em um caso vista meio ruim, acho que eu levaria uns 3 anos para ler. Né? É um livro que você tem que estar bem animado com a leitura. Mas depois que você começa a leitura, ele é apaixonante. Né? É o último romance do Dostoiévski, né? O romance do final do século XIX, 1880, se não me falha a memória. Dostoiévski morre logo depois. E é um drama meio shakespeariano, né, do Dostoiévski. É um drama de uma família, né, de irmãos que não se davam muito bem e que detestavam o pai. Né? O epicentro é a figura paterna. Quem que é o pai? O pai era um coração que vivia segundo a carne. Né? O Fyodor Karamazov, ele era um homem que vivia segundo a carne, né? E ele se relacionava mal com seus filhos. Por exemplo, ele vai ter um atrito com o Dmitri Karamazov, que era o irmão mais velho, que era um outro que vivia segundo a carne. Ele era um hedonista, né? Ele era um boa-vida. Ele vivia para os prazeres. E romances, e mulheres, e bebida, e festa, e o fumo. Ele era um farreiro, né? Um farrista, digamos assim. Um dandy, né? E aí o Dmitry Karamazov passa a disputar a mesma mulher com o pai. Olha que drama. Passa a distribuir. Então, ele e o pai não se davam porque eles disputaram lá uma mesma moça, uma mesma donzela. E os outros irmãos também não se davam bem, né? E tinha
o, o Aliosh e o Ivan, que eram os outros irmãos legítimos, reconhecidos pela paternidade do Fyodor Karamazov, mas tinha também um que era, digamos assim, eu não gosto muito dessa expressão, mas seria o filho bastardo, né? Um filho que ele não reconhecia, mas era filho, que era o Smirdkov, né? E aí esse nutria um ressentimento pelo pai que não reconheceu. O Smirdkov, ele odiava o pai porque o pai não reconhecia ele como filho, né? Ele era uma espécie de agregado da família, não era tido como filho. Bom, onde eu quero chegar com essa história toda? Pra vocês entenderem por que eu destaco essa frase. O Ivan Karamazov era um filho ateu. O filho, ele era um niilista, né? Ele era eu não acredito em nada, não existe nada espiritual, não existe Deus. Então, cada um dos irmãos Karamazov tinha uma característica. Tinha o ressentido, tinha o gozador, tinha o ateu, niilista, não acredita em nada, Deus não existe, a alma morreu, acabou, e que esse personagem era o Ivan. E tinha um outro irmão que era um sacerdote, né, era um monge. Mas o Ivan, durante todo o romance, ele vai repetindo a mesma máxima para os outros irmãos, é um mantra dele, que eu coloquei aqui, né? Se não existe a imortalidade da alma, então não existe tampouco a virtude. Logo, tudo é permitido. Esse é o raciocínio de vida dele. Eu não coloquei essa frase aqui porque ela é certa, não, gente. Tanto que eu não coloquei a frase como do Dostoiévski, eu coloquei ela como do personagem. É a maneira de pensar do Ivan Karamazov, né, que o Dostoiévski criou. Então ele pensava assim: nada é moral. Não existe regra de convívio. Tudo é permitido, vale tudo. Você não deve se preocupar com regras morais, regras éticas, não deve se preocupar. Porque se tudo vai acabar mesmo, se Deus não existe, se a alma não é imortal, então não tem por que seguir regra moral alguma. E ele vai bater nessa tecla. É o discurso dele. Sabe o que acontece, gente? Eu acabei de mencionar para vocês que o Smerdikov, que era o filho bastardo, odiava o pai por isso. Então ele tem uma ideia. Ele assimila o discurso do Ivan de tal maneira, ele vai interiorizar de tal maneira esse discurso materialista, segundo a carne, de que não é preciso seguir regra moral nenhuma porque a vida vai acabar mesmo. Ele interioriza isso de tal maneira que ele fala: se é assim, então vou matar meu pai. E mata. E ele faz mais. Ele mata o pai e incrimina o irmão mais velho, Dmitri. Aquele que rivalizava com o pai por causa de mulher. Então, o outro leva a culpa. Olha só. Ele fala assim: eu vou matar meu pai, incriminar meu irmão, todo mundo vai achar que foi meu irmão, porque o meu pai e meu irmão já disputavam a mesma mulher mesmo, e eu escapo dessa. É a total e completa ausência de moralidade. Que fulgura onde não há nem Deus, nem a imortalidade da alma. Num discurso onde não há a existência de Deus e a alma não é imortal, essa erva daninha, esse pensamento germina. Há fecundidade para ele. Bom, o Ivan Karamazov, porque depois vem à tona tudo que aconteceu, né? E o Ivan Karamazov descobre que a motivação do irmão para fazer isso, do irmão bastardo, né? Do irmão não legitimado, não reconhecido, a motivação dele foi o discurso que ele fazia. Aí ele cai em si. Aí ele fala: nossa, eu fiquei falando isso tanto para as pessoas e eu não vi o alcance, o peso moral do que eu estava dizendo. Como as pessoas iam comprar essa ideia. E o que elas iam ser capazes de fazer ao negar a existência de Deus e ao negar a existência da alma. Aí o Ivan enlouquece de culpa.
de remorso. Vocês estão entendendo o drama, gente? Esse livro é incrível, né? Assim, eu gosto muito do Crime e Castigo. Crime e Castigo já é um livro que gira em torno dessa questão do remorso também, da culpa, né? É uma temática recorrente na obra do Dostoiévski. Mas Os Irmãos Karamazov, eu acho assim, é o meu romance preferido. Dos russos todos, é o meu romance. Não, tem A Morte do Ivan Ilitch, do Tolstói também, que eu gosto muito. Mas esse é incrível, porque você vai vendo o enlouquecimento do Ivan Karamazov, porque, de certa forma, ele é coautor do assassinato. Porque ele difundiu essa ideia. Morreu, acabou. Se não existe a imortalidade da alma, então não existe tão pouca virtude. Logo, tudo é permitido. Vocês estão vendo o quanto o versículo de hoje é um versículo poderoso? Porque Jesus está tratando justamente disso. Gentios e publicanos, ateus e gozadores, quem descrê, vive para a prosperidade, vive para a matéria e vive para o gozo pleno, perde a noção de moralidade, que basicamente que basicamente são as regras que mediam o convívio com o outro. Quando essas regras desaparecem, a noção de moralidade, de respeito pela vida do outro, pelo bem-estar do outro, pela liberdade do outro, quando isso desaparece, vale tudo. Vale qualquer negócio. Tudo é permitido. Entenderam? Só existe remorso, arrependimento e, consequentemente, pedido de perdão ou pedido de desculpa, onde alguma noção de moralidade sobreviveu. E só há noções de moralidade profundas, onde há um senso de espiritualidade. Notem bem, senso de espiritualidade. Porque você pode ter um religioso hedonista, um religioso idólatra. Você pode ter um espírita que vive segundo a carne, que nega Deus, nega a paternidade de Deus. E nega a paternidade de Deus ao negar a fraternidade com o irmão. Profundo isso, né, gente? Então eu quis encerrar com Dostoiévski, com esse romance incrível ali. São vários tomos, né? São muito mais de 1000 páginas, né? Eu não me lembro quantas páginas são, mas são inúmeras páginas, depende da edição, é claro. Em que o Dostoiévski trabalha essa temática, ele vai trabalhando isso, e no final do livro, que não é lógico, eu não vou contar, é comovente, é emocionante, e no final do livro, quem já leu vai saber disso, o pessoal que acompanha, Dostoiévski, que não era um religioso, há quem diga que ele era ateu, mas a temática religiosa, a existência de Deus é um tema tão recorrente na obra dele, que eu acho que ele era mais um realista, né? Eu não vejo ele como um ateu convicto, não. Mas essa temática é tão recorrente, ele termina de forma tão gloriosa o romance, para enfatizar isso, como Deus é uma necessidade no coração das pessoas. A existência de Deus, ela é um fato, crendo você ou não, acreditando você ou não. Agora, Deus na sua vida, Deus junto de você ou dentro de você, é uma necessidade moral. O espírito é imortal com você acreditando na imortalidade da alma ou não. Agora, a consciência da imortalidade da alma, o saber disso, é algo necessário para que você seja no mundo um homem moral. Entendeu? Por isso que a religiosidade que Moisés apresenta e que Jesus vai vivenciar no máximo de plenitude, é uma religiosidade essencialmente moral. A religiosidade dos romanos, dos gregos naquele tempo, não eram morais, não eram moralizantes. Então, falar de perdão para eles, um romano matava, sem compaixão, porque não existia moral.
Se não existia moral, não existia o remorso. Não existia o arrependimento. Tá entendendo? Então, a moralização, ela vem com a religiosidade, mas ela não é uma garantia de que todos os religiosos vivam de forma moral. Haja vista a quantidade de papas que foram assassinados, inclusive as ameaças que sempre giram em torno do Papa Francisco, dentro da própria cúpula da igreja. Haja vista a quantidade de espíritas que humilham, que abandonam, que segregam dentro das próprias casas espíritas. Mas a noção de moralidade, ela respira imortalidade da alma e respira o respeito à existência de Deus. Volto a dizer, valorizar Deus é uma coisa. Acreditar em Deus, muitos acreditam. Mas respeitá-lo como pai, através do amor aos irmãos, isso não é comum ainda, não é crença ordinária ainda na humanidade. Isso é alguma coisa que está florescendo, mas que ainda vai se consolidar à medida que a gente se distancia de um mundo de provas e expiações e adentra o mundo em regeneração, né? Quiçá regenerado. Ok? Certinho, gente? Então, até a semana que vem, onde a gente já vai avançar para o versículo 18. Um abração para todo mundo.